Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Este vendedor de livros, para alavancar suas vendas, gostava de contar histórias para as crianças da sua comunidade. Ele tinha uma imaginação muito fértil e sabia, como ninguém, dar vida às histórias dos personagens de seus livros. Você também vai embarcar nesta fantástica aventura, onde não existe limite para o que é real e o que é fantasia. Um guerreiro com habilidades mágicas e técnicas de lutas espetaculares se tornará a esperança de um povo contra um poderoso inimigo. Uma batalha que é um verdadeiro show de efeitos especiais, pois esses guerreiros têm à sua disposição golpes com poderes mágicos. A partir de agora, vale tudo em defesa do seu povo. Este guerreiro, vivido por Jackie Chan, traz de volta à vida uma lenda. Tinha um guerreiro solitário que possui dentro de você com certeza a vitória. Senta aí que eu vou te contar como tudo começou. Tinha um vendedor de livros desses que adoram uma boa história, sabe? Ele não vendia só os livros, não. Ele fazia muito mais do que isso. Ele juntava as crianças da comunidade, sentava com elas e começava a contar histórias incríveis. Mas não eram histórias comuns, não. Eram cheias de magia, aventura e personagens que pareciam sair dos livros e andar por ali, do lado da gente. Esse cara tinha uma imaginação que não parava nunca. Ele falava com tanta empolgação que, quando você piscava, já estava dentro da história. Tudo ganhava vida. Os castelos, os monstros, os heróis, até os lugares mais estranhos. E ele fazia isso para vender mais livros, claro, mas também porque ele amava ver os olhos das crianças brilhando. Foi aí que ele começou a contar a história do tal Caçador de Sombras. Ele disse assim: "Hoje vocês vão conhecer um guerreiro como vocês nunca viram." E todo mundo se ajeitou para ouvir. E olha, o jeito que ele contava era tão real que parecia que a história estava acontecendo naquele momento. Depois que o vendedor de livros apresentou o tal Caçador de Sombras, todo mundo ficou curioso. E aí ele começou a contar o que realmente rolava com esse guerreiro. Imagina um cara sozinho, andando por um lugar cheio de névoa, árvores esquisitas e barulhos que ninguém sabe de onde vêm. Era assim que ele vivia. Sempre alerta, sempre preparado. Esse guerreiro não era comum. Ele tinha poderes mágicos. Tipo, ele podia desaparecer e aparecer em outro lugar rapidinho, lançar golpes com luz e até escutar coisas que estavam acontecendo bem longe. Mas ele não sabia tudo ainda. Ele estava aprendendo, treinando, errando e tentando de novo. Porque mesmo sendo forte, ele ainda não era o herói completo. Foi aí que apareceu o problema. Um inimigo gigante, sombrio, poderoso pra caramba, começou a atacar vilas, prender pessoas e destruir tudo que via pela frente. Esse vilão queria dominar tudo. Ninguém conseguia parar ele. A galera estava com medo, fugindo, se escondendo. O caos estava feito. E o nosso guerreiro? Ele viu tudo isso e sentiu que não podia ficar de braços cruzados. Mesmo sem saber se ia dar conta, ele decidiu fazer alguma coisa. A missão dele estava começando ali. Era tipo, ou eu tento salvar esse povo ou tudo vai acabar. Ele partiu numa jornada por montanhas, florestas perigosas e lugares que ninguém mais tinha coragem de pisar. No caminho, ele foi encontrando aliados, uns guerreiros diferentes, uma menina que controlava o vento, um velho sábio meio maluco que vivia numa caverna e sabia tudo sobre o inimigo. Cada um ajudava de um jeito, e o grupo foi crescendo. E o mais legal? Eles não se davam bem no começo. Discutiam, erravam juntos, mas aos poucos foram virando uma equipe de verdade. E o guerreiro? Ele foi ficando mais forte, não só na luta, mas por dentro também. Ele começou a entender o que significava proteger alguém, ter responsabilidade, ser um líder. Mas olha, o inimigo estava cada vez mais perto. E quando o guerreiro achava que estava pronto, adivinha? Veio um ataque surpresa. Uma vila inteira foi destruída na frente dele. Aquilo mexeu com ele. E ali, bem ali, ele jurou que ia acabar com aquele mal de uma vez por todas. Depois que o Caçador de Sombras viu aquela vila sendo destruída, ele mudou. Tipo, ele já era determinado, mas agora ele estava com fogo nos olhos. Ele reuniu o grupo, olhou para cada um e falou: "Chegou a hora. A gente vai encarar esse inimigo de frente." Ninguém hesitou. Todo mundo sabia que aquele era o momento. Então eles partiram.
Atravessaram uma floresta que parecia ter vida própria. Os galhos se mexiam, as sombras sussurravam. Era sinistro, mas eles seguiram firmes. No fim da floresta, uma montanha enorme com um castelo sombrio no topo. Era lá que o vilão morava. Tudo escuro, relâmpago para todo lado, aquele clima de filme de ação mesmo. Quando eles chegaram perto, foram recebidos por um exército de criaturas bizarras. Uns monstros com 4 braços, sombras que se mexiam sozinhas e guerreiros controlados pela magia do vilão. A batalha começou ali mesmo. Tinha magia voando, espada batendo, gente pulando de um lado para o outro. O guerreiro usava tudo o que aprendeu. Sumia, reaparecia, lançava golpes de luz, girava no ar. Era muito louco. Os aliados dele também arrebentaram. A garota do vento criou um furacão que derrubou um monte de inimigos. O velho sábio lançou uma explosão de energia azul, parecia final de jogo. Mas aí o inimigo apareceu. Ele não era só forte, ele era gigante, tinha uma armadura toda preta com olhos vermelhos brilhando. Só de falar, já dá medo. Ele desceu flutuando, com a voz grave e falou: "Vocês vieram perder?" E foi aí que o duelo começou de verdade. Só o caçador de sombras ficou frente a frente com ele. O grupo até tentou ajudar, mas o vilão criou uma barreira mágica e empurrou todo mundo para longe. Era só os dois agora. A luta foi insana. Um golpe mais forte que o outro. O chão rachava, pedras voavam, o céu ficou vermelho. O guerreiro apanhava, caía, levantava. Tava difícil. Mas aí ele lembrou de tudo que viveu, das pessoas que ele queria proteger. E então, de dentro dele, saiu uma luz enorme, tipo um poder que ele nem sabia que tinha. Foi como se a lenda do guerreiro despertasse de verdade. Com esse poder novo, ele deu o golpe final. Uma explosão de energia que iluminou tudo. Bum! O inimigo caiu derrotado. A barreira sumiu. Os aliados correram até ele. Eles tinham vencido. Depois da explosão de luz e da queda do inimigo, o silêncio tomou conta do lugar. O castelo, que antes parecia invencível, começou a tremer. As pedras se rachavam, as paredes desabavam, estava tudo desmoronando. O caçador de sombras caiu de joelhos, cansado, suado, mas com um sorriso no rosto. Ele tinha conseguido. O mal tinha sido derrotado. Os amigos correram para ajudar ele a levantar. A menina do vento abraçou ele forte. O velho sábio olhou com orgulho e disse: "Você despertou a lenda, garoto." A galera comemorou, mas não dava tempo de ficar ali muito não. O castelo ia cair inteirinho. Eles saíram correndo, desviando de pedra, fogo e magia que ainda estava no ar. Quase parecia um jogo de videogame. Mas eles conseguiram escapar bem na hora que tudo explodiu atrás deles. Lá de longe, eles viram o castelo sumindo no meio da fumaça. E aí bateu aquela sensação de missão cumprida. Quando voltaram para a vila, o povo estava esperando. Ninguém acreditava que eles tinham vencido de verdade. As crianças corriam, os velhinhos choravam de alegria, todo mundo gritava o nome do guerreiro. Pela primeira vez em muito tempo, o povo se sentia seguro. Só que o nosso herói não ficou se achando não. Ele olhou para todo mundo e falou: "Eu só consegui por causa de vocês. A verdadeira força vem de quem a gente protege." Aí pronto, a galera foi à loucura. Mas olha só, o mais legal veio depois. O vendedor de livros, lembra dele, né? Fechou o livro e olhou para as crianças que estavam ouvindo a história. Ele disse: "E aí, quem acha que esse guerreiro também vive dentro de vocês?" E as crianças todas levantaram as mãos, animadas, porque no fim das contas, a história não era só sobre magia, luta e monstros. Era sobre coragem, sobre acreditar em si mesmo e sobre nunca desistir, mesmo quando tudo parece impossível. E foi assim que a lenda do Caçador de Sombras ficou viva para sempre. Não só nos livros, mas na imaginação de quem acredita que também pode ser herói. E assim termina a jornada do Caçador de Sombras. Mas mais importante do que magia, lutas ou castelos caindo, essa história deixa algo ainda maior, valores que a gente leva para a vida toda. Ela mostra que a coragem não é não sentir medo, mas sim enfrentar o medo mesmo assim. Ensina que ninguém vence sozinho, que a amizade e a união são o que realmente fazem a diferença nas horas difíceis. Fala também sobre responsabilidade, sobre lutar pelo que é certo, mesmo quando parece impossível. O guerreiro só se tornou um herói de verdade quando entendeu que sua força vinha de dentro, do amor pelo seu povo, da esperança e da fé em si mesmo.
E é isso que torna essa história tão especial. Ela lembra que cada um de nós carrega um herói dentro de si. Porque no fim, mais do que vencer o vilão, o que realmente importa é nunca esquecer quem você é, quem você quer proteger e por que vale a pena lutar. Este vendedor de livros, para alavancar suas vendas, gostava de contar histórias para as crianças da sua comunidade. Ele tinha uma imaginação muito fértil e sabia, como ninguém, dar vida às histórias dos personagens de seus livros. Você também vai embarcar nesta fantástica aventura, onde não existe limite para o que é real e o que é fantasia. Um guerreiro com habilidades mágicas e técnicas de lutas espetaculares se tornará a esperança de um povo contra um poderoso inimigo. Uma batalha que é um verdadeiro show de efeitos especiais, pois esses guerreiros têm à sua disposição golpes com poderes mágicos. A partir de agora, vale tudo em defesa do seu povo. Este guerreiro, vivido por Jackie Chan, traz de volta à vida uma lenda. Tinha um guerreiro solitário que possui dentro de você com certeza a vitória. Senta aí que eu vou te contar como tudo começou. Tinha um vendedor de livros desses que adoram uma boa história, sabe? Ele não vendia só os livros, não. Ele fazia muito mais do que isso. Ele juntava as crianças da comunidade, sentava com elas e começava a contar histórias incríveis. Mas não eram histórias comuns, não. Eram cheias de magia, aventura e personagens que pareciam sair dos livros e andar por ali, do lado da gente. Esse cara tinha uma imaginação que não parava nunca. Ele falava com tanta empolgação que, quando você piscava, já estava dentro da história. Tudo ganhava vida. Os castelos, os monstros, os heróis, até os lugares mais estranhos. E ele fazia isso para vender mais livros, claro, mas também porque ele amava ver os olhos das crianças brilhando. Foi aí que ele começou a contar a história do tal Caçador de Sombras. Ele disse assim: "Hoje vocês vão conhecer um guerreiro como vocês nunca viram." E todo mundo se ajeitou para ouvir. E olha, o jeito que ele contava era tão real que parecia que a história estava acontecendo naquele momento. Depois que o vendedor de livros apresentou o tal Caçador de Sombras, todo mundo ficou curioso. E aí ele começou a contar o que realmente rolava com esse guerreiro. Imagina um cara sozinho, andando por um lugar cheio de névoa, árvores esquisitas e barulhos que ninguém sabe de onde vêm. Era assim que ele vivia. Sempre alerta, sempre preparado. Esse guerreiro não era comum. Ele tinha poderes mágicos. Tipo, ele podia desaparecer e aparecer em outro lugar rapidinho, lançar golpes com luz e até escutar coisas que estavam acontecendo bem longe. Mas ele não sabia tudo ainda. Ele estava aprendendo, treinando, errando e tentando de novo. Porque mesmo sendo forte, ele ainda não era o herói completo. Foi aí que apareceu o problema. Um inimigo gigante, sombrio, poderoso pra caramba, começou a atacar vilas, prender pessoas e destruir tudo que via pela frente. Esse vilão queria dominar tudo. Ninguém conseguia parar ele. A galera estava com medo, fugindo, se escondendo. O caos estava feito. E o nosso guerreiro? Ele viu tudo isso e sentiu que não podia ficar de braços cruzados. Mesmo sem saber se ia dar conta, ele decidiu fazer alguma coisa. A missão dele estava começando ali. Era tipo: ou eu tento salvar esse povo, ou tudo vai acabar. Ele partiu numa jornada por montanhas, florestas perigosas e lugares que ninguém mais tinha coragem de pisar. No caminho, ele foi encontrando aliados, uns guerreiros diferentes, uma menina que controlava o vento, um velho sábio meio maluco que vivia numa caverna e sabia tudo sobre o inimigo. Cada um ajudava de um jeito, e o grupo foi crescendo. E o mais legal? Eles não se davam bem no começo. Discutiam, erravam juntos, mas aos poucos foram virando uma equipe de verdade. E o guerreiro? Ele foi ficando mais forte, não só na luta, mas por dentro também. Ele começou a entender o que significava proteger alguém, ter responsabilidade, ser um líder. Mas olha, o inimigo estava cada vez mais perto. E quando o guerreiro achava que estava pronto, adivinha? Veio um ataque surpresa. Uma vila inteira foi destruída na frente dele. Aquilo mexeu com ele. E ali, bem ali, ele jurou que ia acabar com aquele mal de uma vez por todas. Depois que o Caçador de Sombras viu aquela vila sendo destruída, ele mudou. Tipo, ele já era determinado, mas agora ele estava com fogo nos olhos. Ele reuniu o grupo, olhou para cada um e falou: "Chegou a hora. A gente vai encarar esse inimigo de frente." Ninguém hesitou. Todo mundo sabia que aquele era o momento.
Então eles partiram. Atravessaram uma floresta que parecia ter vida própria. Os galhos se mexiam, as sombras sussurravam. Era sinistro, mas eles seguiram firmes. No fim da floresta, uma montanha enorme com um castelo sombrio no topo. Era lá que o vilão morava. Tudo escuro, relâmpago para todo lado, aquele clima de filme de ação mesmo. Quando eles chegaram perto, foram recebidos por um exército de criaturas bizarras. Uns monstros com 4 braços, sombras que se mexiam sozinhas e guerreiros controlados pela magia do vilão. A batalha começou ali mesmo. Tinha magia voando, espada batendo, gente pulando de um lado para o outro. O guerreiro usava tudo o que aprendeu. Sumia, reaparecia, lançava golpes de luz, girava no ar. Era muito louco. Os aliados dele também arrebentaram. A garota do vento criou um furacão que derrubou um monte de inimigos. O velho sábio lançou uma explosão de energia azul. Parecia final de jogo. Mas aí o inimigo apareceu. Ele não era só forte, ele era gigante. Tinha uma armadura toda preta com olhos vermelhos brilhando. Só de falar, já dá medo. Ele desceu flutuando, com a voz grave e falou: "Vocês vieram perder?" E foi aí que o duelo começou de verdade. Só o caçador de sombras ficou frente a frente com ele. O grupo até tentou ajudar, mas o vilão criou uma barreira mágica e empurrou todo mundo para longe. Era só os dois agora. A luta foi insana. Um golpe mais forte que o outro. O chão rachava, pedras voavam, o céu ficou vermelho. O guerreiro apanhava, caía, levantava. Tava difícil. Mas aí ele lembrou de tudo que viveu, das pessoas que ele queria proteger. E então, de dentro dele, saiu uma luz enorme, tipo um poder que ele nem sabia que tinha. Foi como se a lenda do guerreiro despertasse de verdade. Com esse poder novo, ele deu o golpe final. Uma explosão de energia que iluminou tudo. Bum! O inimigo caiu derrotado. A barreira sumiu. Os aliados correram até ele. Eles tinham vencido. Depois da explosão de luz e da queda do inimigo, o silêncio tomou conta do lugar. O castelo, que antes parecia invencível, começou a tremer. As pedras se rachavam, as paredes desabavam, estava tudo desmoronando. O caçador de sombras caiu de joelhos, cansado, suado, mas com um sorriso no rosto. Ele tinha conseguido. O mal tinha sido derrotado. Os amigos correram para ajudar ele a levantar. A menina do vento abraçou ele forte. O velho sábio olhou com orgulho e disse: "Você despertou a lenda, garoto." A galera comemorou, mas não dava tempo de ficar ali muito não. O castelo ia cair inteirinho. Eles saíram correndo, desviando de pedra, fogo e magia que ainda estava no ar. Quase parecia um jogo de videogame. Mas eles conseguiram escapar bem na hora que tudo explodiu atrás deles. Lá de longe, eles viram o castelo sumindo no meio da fumaça. E aí bateu aquela sensação de missão cumprida. Quando voltaram para a vila, o povo estava esperando. Ninguém acreditava que eles tinham vencido de verdade. As crianças corriam, os velhinhos choravam de alegria, todo mundo gritava o nome do guerreiro. Pela primeira vez em muito tempo, o povo se sentia seguro. Só que o nosso herói não ficou se achando não. Ele olhou para todo mundo e falou: "Eu só consegui por causa de vocês. A verdadeira força vem de quem a gente protege." Aí pronto, a galera foi à loucura. Mas olha só, o mais legal veio depois. O vendedor de livros, lembra dele, né? Fechou o livro e olhou para as crianças que estavam ouvindo a história. Ele disse: "E aí, quem acha que esse guerreiro também vive dentro de vocês?" E as crianças todas levantaram as mãos, animadas, porque no fim das contas, a história não era só sobre magia, luta e monstros. Era sobre coragem, sobre acreditar em si mesmo e sobre nunca desistir, mesmo quando tudo parece impossível. E foi assim que a lenda do caçador de sombras ficou viva para sempre. Não só nos livros, mas na imaginação de quem acredita que também pode ser herói. E assim termina a jornada do caçador de sombras. Mas mais importante do que magia, lutas ou castelos caindo, essa história deixa algo ainda maior, valores que a gente leva para a vida toda. Ela mostra que a coragem não é não sentir medo, mas sim enfrentar o medo mesmo assim. Ensina que ninguém vence sozinho, que a amizade e a união são o que realmente fazem a diferença nas horas difíceis. Fala também sobre responsabilidade, sobre lutar pelo que é certo, mesmo quando parece impossível. O guerreiro só se tornou um herói de verdade quando entendeu que sua força vinha de dentro, do amor pelo seu povo, da esperança e da fé em si mesmo.
E é isso que torna essa história tão especial. Ela lembra que cada um de nós carrega um herói dentro de si. Porque no fim, mais do que vencer o vilão, o que realmente importa é nunca esquecer quem você é, quem você quer proteger e por que vale a pena lutar. Este vendedor de livros, para alavancar suas vendas, gostava de contar histórias para as crianças da sua comunidade. Ele tinha uma imaginação muito fértil e sabia, como ninguém, dar vida às histórias dos personagens de seus livros. Você também vai embarcar nesta fantástica aventura, onde não existe limite para o que é real e o que é fantasia. Um guerreiro com habilidades mágicas e técnicas de lutas espetaculares se tornará a esperança de um povo contra um poderoso inimigo. Uma batalha que é um verdadeiro show de efeitos especiais, pois esses guerreiros têm à sua disposição golpes com poderes mágicos. A partir de agora, vale tudo em defesa do seu povo. Este guerreiro, vivido por Jackie Chan, traz de volta à vida uma lenda. Tinha um guerreiro solitário que possui dentro de você com certeza a vitória. Senta aí que eu vou te contar como tudo começou. Tinha um vendedor de livros desses que adoram uma boa história, sabe? Ele não vendia só os livros, não. Ele fazia muito mais do que isso. Ele juntava as crianças da comunidade, sentava com elas e começava a contar histórias incríveis. Mas não eram histórias comuns, não. Eram cheias de magia, aventura e personagens que pareciam sair dos livros e andar por ali, do lado da gente. Esse cara tinha uma imaginação que não parava nunca. Ele falava com tanta empolgação que, quando você piscava, já estava dentro da história. Tudo ganhava vida. Os castelos, os monstros, os heróis, até os lugares mais estranhos. E ele fazia isso para vender mais livros, claro, mas também porque ele amava ver os olhos das crianças brilhando. Foi aí que ele começou a contar a história do tal Caçador de Sombras. Ele disse assim: "Hoje vocês vão conhecer um guerreiro como vocês nunca viram." E todo mundo se ajeitou para ouvir. E olha, o jeito que ele contava era tão real que parecia que a história estava acontecendo naquele momento. Depois que o vendedor de livros apresentou o tal Caçador de Sombras, todo mundo ficou curioso. E aí ele começou a contar o que realmente rolava com esse guerreiro. Imagina um cara sozinho, andando por um lugar cheio de névoa, árvores esquisitas e barulhos que ninguém sabe de onde vêm. Era assim que ele vivia. Sempre alerta, sempre preparado. Esse guerreiro não era comum. Ele tinha poderes mágicos. Tipo, ele podia desaparecer e aparecer em outro lugar rapidinho, lançar golpes com luz e até escutar coisas que estavam acontecendo bem longe. Mas ele não sabia tudo ainda. Ele estava aprendendo, treinando, errando e tentando de novo. Porque mesmo sendo forte, ele ainda não era o herói completo. Foi aí que apareceu o problema. Um inimigo gigante, sombrio, poderoso pra caramba, começou a atacar vilas, prender pessoas e destruir tudo o que via pela frente. Esse vilão queria dominar tudo. Ninguém conseguia parar ele. A galera estava com medo, fugindo, se escondendo. O caos estava feito. E o nosso guerreiro? Ele viu tudo isso e sentiu que não podia ficar de braços cruzados. Mesmo sem saber se ia dar conta, ele decidiu fazer alguma coisa. A missão dele estava começando ali. Era tipo: ou eu tento salvar esse povo, ou tudo vai acabar. Ele partiu numa jornada por montanhas, florestas perigosas e lugares que ninguém mais tinha coragem de pisar. No caminho, ele foi encontrando aliados, uns guerreiros diferentes, uma menina que controlava o vento, um velho sábio meio maluco que vivia numa caverna e sabia tudo sobre o inimigo. Cada um ajudava de um jeito, e o grupo foi crescendo. E o mais legal? Eles não se davam bem no começo. Discutiam, erravam juntos, mas aos poucos foram virando uma equipe de verdade. E o guerreiro? Ele foi ficando mais forte, não só na luta, mas por dentro também. Ele começou a entender o que significava proteger alguém, ter responsabilidade, ser um líder. Mas olha, o inimigo estava cada vez mais perto. E quando o guerreiro achava que estava pronto, adivinha? Veio um ataque surpresa. Uma vila inteira foi destruída na frente dele. Aquilo mexeu com ele. E ali, bem ali, ele jurou que ia acabar com aquele mal de uma vez por todas. Depois que o Caçador de Sombras viu aquela vila sendo destruída, ele mudou. Tipo, ele já era determinado, mas agora ele estava com fogo nos olhos. Ele reuniu o grupo, olhou para cada um e falou: "Chegou a hora. A gente vai encarar esse inimigo de frente." Ninguém hesitou. Todo mundo sabia que aquele era o momento.
Então eles partiram. Atravessaram uma floresta que parecia ter vida própria. Os galhos se mexiam, as sombras sussurravam. Era sinistro, mas eles seguiram firmes. No fim da floresta, uma montanha enorme com um castelo sombrio no topo. Era lá que o vilão morava. Tudo escuro, relâmpago para todo lado, aquele clima de filme de ação mesmo. Quando eles chegaram perto, foram recebidos por um exército de criaturas bizarras. Uns monstros com 4 braços, sombras que se mexiam sozinhas e guerreiros controlados pela magia do vilão. A batalha começou ali mesmo. Tinha magia voando, espada batendo, gente pulando de um lado para o outro. O guerreiro usava tudo o que aprendeu. Sumia, reaparecia, lançava golpes de luz, girava no ar. Era muito louco. Os aliados dele também arrebentaram. A garota do vento criou um furacão que derrubou um monte de inimigos. O velho sábio lançou uma explosão de energia azul. Parecia final de jogo. Mas aí o inimigo apareceu. Ele não era só forte, ele era gigante. Tinha uma armadura toda preta com olhos vermelhos brilhando. Só de falar, já dá medo. Ele desceu flutuando, com a voz grave e falou: "Vocês vieram perder?" E foi aí que o duelo começou de verdade. Só o caçador de sombras ficou frente a frente com ele. O grupo até tentou ajudar, mas o vilão criou uma barreira mágica e empurrou todo mundo para longe. Era só os dois agora. A luta foi insana. Um golpe mais forte que o outro. O chão rachava, pedras voavam, o céu ficou vermelho. O guerreiro apanhava, caía, levantava. Tava difícil. Mas aí ele lembrou de tudo que viveu, das pessoas que ele queria proteger. E então, de dentro dele, saiu uma luz enorme, tipo um poder que ele nem sabia que tinha. Foi como se a lenda do guerreiro despertasse de verdade. Com esse poder novo, ele deu o golpe final. Uma explosão de energia que iluminou tudo. Bum! O inimigo caiu derrotado. A barreira sumiu. Os aliados correram até ele. Eles tinham vencido. Depois da explosão de luz e da queda do inimigo, o silêncio tomou conta do lugar. O castelo, que antes parecia invencível, começou a tremer. As pedras se rachavam, as paredes desabavam, estava tudo desmoronando. O caçador de sombras caiu de joelhos, cansado, suado, mas com um sorriso no rosto. Ele tinha conseguido. O mal tinha sido derrotado. Os amigos correram para ajudar ele a levantar. A menina do vento abraçou ele forte. O velho sábio olhou com orgulho e disse: "Você despertou a lenda, garoto." A galera comemorou, mas não dava tempo de ficar ali muito não. O castelo ia cair inteirinho. Eles saíram correndo, desviando de pedra, fogo e magia que ainda estava no ar. Quase parecia um jogo de videogame. Mas eles conseguiram escapar bem na hora que tudo explodiu atrás deles. Lá de longe, eles viram o castelo sumindo no meio da fumaça. E aí bateu aquela sensação de missão cumprida. Quando voltaram para a vila, o povo estava esperando. Ninguém acreditava que eles tinham vencido de verdade. As crianças corriam, os velhinhos choravam de alegria, todo mundo gritava o nome do guerreiro. Pela primeira vez em muito tempo, o povo se sentia seguro. Só que o nosso herói não ficou se achando não. Ele olhou para todo mundo e falou: "Eu só consegui por causa de vocês. A verdadeira força vem de quem a gente protege." Aí pronto, a galera foi à loucura. Mas olha só, o mais legal veio depois. O vendedor de livros, lembra dele, né? Fechou o livro e olhou para as crianças que estavam ouvindo a história. Ele disse: "E aí, quem acha que esse guerreiro também vive dentro de vocês?" E as crianças todas levantaram as mãos, animadas, porque no fim das contas, a história não era só sobre magia, luta e monstros. Era sobre coragem, sobre acreditar em si mesmo e sobre nunca desistir, mesmo quando tudo parece impossível. E foi assim que a lenda do Caçador de Sombras ficou viva para sempre. Não só nos livros, mas na imaginação de quem acredita que também pode ser herói. E assim termina a jornada do Caçador de Sombras. Mas mais importante do que magia, lutas ou castelos caindo, essa história deixa algo ainda maior, valores que a gente leva para a vida toda. Ela mostra que a coragem não é não sentir medo, mas sim enfrentar o medo mesmo assim. Ensina que ninguém vence sozinho, que a amizade e a união são o que realmente fazem a diferença nas horas difíceis. Fala também sobre responsabilidade, sobre lutar pelo que é certo, mesmo quando parece impossível. O guerreiro só se tornou um herói de verdade quando entendeu que sua força vinha de dentro, do amor pelo seu povo, da esperança e da fé em si mesmo.
E é isso que torna essa história tão especial. Ela lembra que cada um de nós carrega um herói dentro de si. Porque no fim, mais do que vencer o vilão, o que realmente importa é nunca esquecer quem você é, quem você quer proteger e por que vale a pena lutar. Este vendedor de livros, para alavancar suas vendas, gostava de contar histórias para as crianças da sua comunidade. Ele tinha uma imaginação muito fértil e sabia, como ninguém, dar vida às histórias dos personagens de seus livros. Você também vai embarcar nesta fantástica aventura, onde não existe limite para o que é real e o que é fantasia. Um guerreiro com habilidades mágicas e técnicas de lutas espetaculares se tornará a esperança de um povo contra um poderoso inimigo. Uma batalha que é um verdadeiro show de efeitos especiais, pois esses guerreiros têm à sua disposição golpes com poderes mágicos. A partir de agora, vale tudo em defesa do seu povo. Este guerreiro, vivido por Jackie Chan, traz de volta à vida uma lenda. Tinha um guerreiro solitário que possui dentro de você com certeza a vitória. Senta aí que eu vou te contar como tudo começou. Tinha um vendedor de livros desses que adoram uma boa história, sabe? Ele não vendia só os livros, não. Ele fazia muito mais do que isso. Ele juntava as crianças da comunidade, sentava com elas e começava a contar histórias incríveis. Mas não eram histórias comuns, não. Eram cheias de magia, aventura e personagens que pareciam sair dos livros e andar por ali, do lado da gente. Esse cara tinha uma imaginação que não parava nunca. Ele falava com tanta empolgação que, quando você piscava, já estava dentro da história. Tudo ganhava vida. Os castelos, os monstros, os heróis, até os lugares mais estranhos. E ele fazia isso para vender mais livros, claro, mas também porque ele amava ver os olhos das crianças brilhando. Foi aí que ele começou a contar a história do tal Caçador de Sombras. Ele disse assim: "Hoje vocês vão conhecer um guerreiro como vocês nunca viram." E todo mundo se ajeitou para ouvir. E olha, o jeito que ele contava era tão real que parecia que a história estava acontecendo naquele momento. Depois que o vendedor de livros apresentou o tal Caçador de Sombras, todo mundo ficou curioso. E aí ele começou a contar o que realmente rolava com esse guerreiro. Imagina um cara sozinho, andando por um lugar cheio de névoa, árvores esquisitas e barulhos que ninguém sabe de onde vêm. Era assim que ele vivia. Sempre alerta, sempre preparado. Esse guerreiro não era comum. Ele tinha poderes mágicos. Tipo, ele podia desaparecer e aparecer em outro lugar rapidinho, lançar golpes com luz e até escutar coisas que estavam acontecendo bem longe. Mas ele não sabia tudo ainda. Ele estava aprendendo, treinando, errando e tentando de novo. Porque mesmo sendo forte, ele ainda não era o herói completo. Foi aí que apareceu o problema. Um inimigo gigante, sombrio, poderoso pra caramba, começou a atacar vilas, prender pessoas e destruir tudo o que via pela frente. Esse vilão queria dominar tudo. Ninguém conseguia parar ele. A galera estava com medo, fugindo, se escondendo. O caos estava feito. E o nosso guerreiro? Ele viu tudo isso e sentiu que não podia ficar de braços cruzados. Mesmo sem saber se ia dar conta, ele decidiu fazer alguma coisa. A missão dele estava começando ali. Era tipo: ou eu tento salvar esse povo, ou tudo vai acabar. Ele partiu numa jornada por montanhas, florestas perigosas e lugares que ninguém mais tinha coragem de pisar. No caminho, ele foi encontrando aliados, uns guerreiros diferentes, uma menina que controlava o vento, um velho sábio meio maluco que vivia numa caverna e sabia tudo sobre o inimigo. Cada um ajudava de um jeito, e o grupo foi crescendo. E o mais legal? Eles não se davam bem no começo. Discutiam, erravam juntos, mas aos poucos foram virando uma equipe de verdade. E o guerreiro? Ele foi ficando mais forte, não só na luta, mas por dentro também. Ele começou a entender o que significava proteger alguém, ter responsabilidade, ser um líder. Mas olha, o inimigo estava cada vez mais perto. E quando o guerreiro achava que estava pronto, adivinha? Veio um ataque surpresa. Uma vila inteira foi destruída na frente dele. Aquilo mexeu com ele. E ali, bem ali, ele jurou que ia acabar com aquele mal de uma vez por todas. Depois que o Caçador de Sombras viu aquela vila sendo destruída, ele mudou. Tipo, ele já era determinado, mas agora ele estava com fogo nos olhos. Ele reuniu o grupo, olhou para cada um e falou: "Chegou a hora. A gente vai encarar esse inimigo de frente." Ninguém hesitou. Todo mundo sabia que aquele era o momento.
Então eles partiram. Atravessaram uma floresta que parecia ter vida própria. Os galhos se mexiam, as sombras sussurravam. Era sinistro, mas eles seguiram firmes. No fim da floresta, uma montanha enorme com um castelo sombrio no topo. Era lá que o vilão morava. Tudo escuro, relâmpago para todo lado, aquele clima de filme de ação mesmo. Quando eles chegaram perto, foram recebidos por um exército de criaturas bizarras. Uns monstros com 4 braços, sombras que se mexiam sozinhas e guerreiros controlados pela magia do vilão. A batalha começou ali mesmo. Tinha magia voando, espada batendo, gente pulando de um lado para o outro. O guerreiro usava tudo o que aprendeu. Sumia, reaparecia, lançava golpes de luz, girava no ar. Era muito louco. Os aliados dele também arrebentaram. A garota do vento criou um furacão que derrubou um monte de inimigos. O velho sábio lançou uma explosão de energia azul, parecia final de jogo. Mas aí o inimigo apareceu. Ele não era só forte, ele era gigante, tinha uma armadura toda preta com olhos vermelhos brilhando. Só de falar, já dá medo. Ele desceu flutuando, com a voz grave e falou: "Vocês vieram perder?" E foi aí que o duelo começou de verdade. Só o caçador de sombras ficou frente a frente com ele. O grupo até tentou ajudar, mas o vilão criou uma barreira mágica e empurrou todo mundo para longe. Era só os dois agora. A luta foi insana. Um golpe mais forte que o outro. O chão rachava, pedras voavam, o céu ficou vermelho. O guerreiro apanhava, caía, levantava. Tava difícil. Mas aí ele lembrou de tudo que viveu, das pessoas que ele queria proteger. E então, de dentro dele, saiu uma luz enorme, tipo um poder que ele nem sabia que tinha. Foi como se a lenda do guerreiro despertasse de verdade. Com esse poder novo, ele deu o golpe final. Uma explosão de energia que iluminou tudo. Bum! O inimigo caiu derrotado. A barreira sumiu. Os aliados correram até ele. Eles tinham vencido. Depois da explosão de luz e da queda do inimigo, o silêncio tomou conta do lugar. O castelo, que antes parecia invencível, começou a tremer. As pedras se rachavam, as paredes desabavam, estava tudo desmoronando. O caçador de sombras caiu de joelhos, cansado, suado, mas com um sorriso no rosto. Ele tinha conseguido. O mal tinha sido derrotado. Os amigos correram para ajudar ele a levantar. A menina do vento abraçou ele forte. O velho sábio olhou com orgulho e disse: "Você despertou a lenda, garoto." A galera comemorou, mas não dava tempo de ficar ali muito não. O castelo ia cair inteirinho. Eles saíram correndo, desviando de pedra, fogo e magia que ainda estava no ar. Quase parecia um jogo de videogame. Mas eles conseguiram escapar bem na hora que tudo explodiu atrás deles. Lá de longe, eles viram o castelo sumindo no meio da fumaça. E aí bateu aquela sensação de missão cumprida. Quando voltaram para a vila, o povo estava esperando. Ninguém acreditava que eles tinham vencido de verdade. As crianças corriam, os velhinhos choravam de alegria, todo mundo gritava o nome do guerreiro. Pela primeira vez em muito tempo, o povo se sentia seguro. Só que o nosso herói não ficou se achando não. Ele olhou para todo mundo e falou: "Eu só consegui por causa de vocês. A verdadeira força vem de quem a gente protege." Aí pronto, a galera foi à loucura. Mas olha só, o mais legal veio depois. O vendedor de livros, lembra dele, né? Fechou o livro e olhou para as crianças que estavam ouvindo a história. Ele disse: "E aí, quem acha que esse guerreiro também vive dentro de vocês?" E as crianças todas levantaram as mãos, animadas, porque no fim das contas, a história não era só sobre magia, luta e monstros. Era sobre coragem, sobre acreditar em si mesmo e sobre nunca desistir, mesmo quando tudo parece impossível. E foi assim que a lenda do Caçador de Sombras ficou viva para sempre. Não só nos livros, mas na imaginação de quem acredita que também pode ser herói. E assim termina a jornada do Caçador de Sombras. Mas mais importante do que magia, lutas ou castelos caindo, essa história deixa algo ainda maior, valores que a gente leva para a vida toda. Ela mostra que a coragem não é não sentir medo, mas sim enfrentar o medo mesmo assim. Ensina que ninguém vence sozinho, que a amizade e a união são o que realmente fazem a diferença nas horas difíceis. Fala também sobre responsabilidade, sobre lutar pelo que é certo, mesmo quando parece impossível. O guerreiro só se tornou um herói de verdade quando entendeu que sua força vinha de dentro, do amor pelo seu povo, da esperança e da fé em si mesmo.
E é isso que torna essa história tão especial. Ela lembra que cada um de nós carrega um herói dentro de si. Porque no fim, mais do que vencer o vilão, o que realmente importa é nunca esquecer quem você é, quem você quer proteger e por que vale a pena lutar. Este vendedor de livros, para alavancar suas vendas, gostava de contar histórias para as crianças da sua comunidade. Ele tinha uma imaginação muito fértil e sabia, como ninguém, dar vida às histórias dos personagens de seus livros. Você também vai embarcar nesta fantástica aventura, onde não existe limite para o que é real e o que é fantasia. Um guerreiro com habilidades mágicas e técnicas de lutas espetaculares se tornará a esperança de um povo contra um poderoso inimigo. Uma batalha que é um verdadeiro show de efeitos especiais, pois esses guerreiros têm à sua disposição golpes com poderes mágicos. A partir de agora, vale tudo em defesa do seu povo. Este guerreiro, vivido por Jackie Chan, traz de volta à vida uma lenda. Tinha um guerreiro solitário que possui dentro de você com certeza a vitória. Senta aí que eu vou te contar como tudo começou. Tinha um vendedor de livros desses que adoram uma boa história, sabe? Ele não vendia só os livros, não. Ele fazia muito mais do que isso. Ele juntava as crianças da comunidade, sentava com elas e começava a contar histórias incríveis. Mas não eram histórias comuns, não. Eram cheias de magia, aventura e personagens que pareciam sair dos livros e andar por ali, do lado da gente. Esse cara tinha uma imaginação que não parava nunca. Ele falava com tanta empolgação que, quando você piscava, já estava dentro da história. Tudo ganhava vida. Os castelos, os monstros, os heróis, até os lugares mais estranhos. E ele fazia isso para vender mais livros, claro, mas também porque ele amava ver os olhos das crianças brilhando. Foi aí que ele começou a contar a história do tal Caçador de Sombras. Ele disse assim: "Hoje vocês vão conhecer um guerreiro como vocês nunca viram." E todo mundo se ajeitou para ouvir. E olha, o jeito que ele contava era tão real que parecia que a história estava acontecendo naquele momento. Depois que o vendedor de livros apresentou o tal Caçador de Sombras, todo mundo ficou curioso. E aí ele começou a contar o que realmente rolava com esse guerreiro. Imagina um cara sozinho, andando por um lugar cheio de névoa, árvores esquisitas e barulhos que ninguém sabe de onde vêm. Era assim que ele vivia. Sempre alerta, sempre preparado. Esse guerreiro não era comum. Ele tinha poderes mágicos. Tipo, ele podia desaparecer e aparecer em outro lugar rapidinho, lançar golpes com luz e até escutar coisas que estavam acontecendo bem longe. Mas ele não sabia tudo ainda. Ele estava aprendendo, treinando, errando e tentando de novo. Porque mesmo sendo forte, ele ainda não era o herói completo. Foi aí que apareceu o problema. Um inimigo gigante, sombrio, poderoso pra caramba, começou a atacar vilas, prender pessoas e destruir tudo que via pela frente. Esse vilão queria dominar tudo. Ninguém conseguia parar ele. A galera estava com medo, fugindo, se escondendo. O caos estava feito. E o nosso guerreiro? Ele viu tudo isso e sentiu que não podia ficar de braços cruzados. Mesmo sem saber se ia dar conta, ele decidiu fazer alguma coisa. A missão dele estava começando ali. Era tipo, ou eu tento salvar esse povo ou tudo vai acabar. Ele partiu numa jornada por montanhas, florestas perigosas e lugares que ninguém mais tinha coragem de pisar. No caminho, ele foi encontrando aliados, uns guerreiros diferentes, uma menina que controlava o vento, um velho sábio meio maluco que vivia numa caverna e sabia tudo sobre o inimigo. Cada um ajudava de um jeito, e o grupo foi crescendo. E o mais legal? Eles não se davam bem no começo. Discutiam, erravam juntos, mas aos poucos foram virando uma equipe de verdade. E o guerreiro? Ele foi ficando mais forte, não só na luta, mas por dentro também. Ele começou a entender o que significava proteger alguém, ter responsabilidade, ser um líder. Mas olha, o inimigo estava cada vez mais perto. E quando o guerreiro achava que estava pronto, adivinha? Veio um ataque surpresa. Uma vila inteira foi destruída na frente dele. Aquilo mexeu com ele. E ali, bem ali, ele jurou que ia acabar com aquele mal de uma vez por todas. Depois que o Caçador de Sombras viu aquela vila sendo destruída, ele mudou. Tipo, ele já era determinado, mas agora ele estava com fogo nos olhos. Ele reuniu o grupo, olhou para cada um e falou: "Chegou a hora. A gente vai encarar esse inimigo de frente." Ninguém hesitou. Todo mundo sabia que aquele era o momento.
Então eles partiram. Atravessaram uma floresta que parecia ter vida própria. Os galhos se mexiam, as sombras sussurravam. Era sinistro, mas eles seguiram firmes. No fim da floresta, uma montanha enorme com um castelo sombrio no topo. Era lá que o vilão morava. Tudo escuro, relâmpago para todo lado, aquele clima de filme de ação mesmo. Quando eles chegaram perto, foram recebidos por um exército de criaturas bizarras. Uns monstros com 4 braços, sombras que se mexiam sozinhas e guerreiros controlados pela magia do vilão. A batalha começou ali mesmo. Tinha magia voando, espada batendo, gente pulando de um lado para o outro. O guerreiro usava tudo o que aprendeu. Sumia, reaparecia, lançava golpes de luz, girava no ar. Era muito louco. Os aliados dele também arrebentaram. A garota do vento criou um furacão que derrubou um monte de inimigos. O velho sábio lançou uma explosão de energia azul. Parecia final de jogo. Mas aí o inimigo apareceu. Ele não era só forte, ele era gigante. Tinha uma armadura toda preta com olhos vermelhos brilhando. Só de falar, já dá medo. Ele desceu flutuando, com a voz grave e falou: "Vocês vieram perder?" E foi aí que o duelo começou de verdade. Só o caçador de sombras ficou frente a frente com ele. O grupo até tentou ajudar, mas o vilão criou uma barreira mágica e empurrou todo mundo para longe. Era só os dois agora. A luta foi insana. Um golpe mais forte que o outro. O chão rachava, pedras voavam, o céu ficou vermelho. O guerreiro apanhava, caía, levantava. Tava difícil. Mas aí ele lembrou de tudo que viveu, das pessoas que ele queria proteger. E então, de dentro dele, saiu uma luz enorme, tipo um poder que ele nem sabia que tinha. Foi como se a lenda do guerreiro despertasse de verdade. Com esse poder novo, ele deu o golpe final. Uma explosão de energia que iluminou tudo. Bum! O inimigo caiu derrotado. A barreira sumiu. Os aliados correram até ele. Eles tinham vencido. Depois da explosão de luz e da queda do inimigo, o silêncio tomou conta do lugar. O castelo, que antes parecia invencível, começou a tremer. As pedras se rachavam, as paredes desabavam, estava tudo desmoronando. O caçador de sombras caiu de joelhos, cansado, suado, mas com um sorriso no rosto. Ele tinha conseguido. O mal tinha sido derrotado. Os amigos correram para ajudar ele a levantar. A menina do vento abraçou ele forte. O velho sábio olhou com orgulho e disse: "Você despertou a lenda, garoto." A galera comemorou, mas não dava tempo de ficar ali muito não. O castelo ia cair inteirinho. Eles saíram correndo, desviando de pedra, fogo e magia que ainda estava no ar. Quase parecia um jogo de videogame. Mas eles conseguiram escapar bem na hora que tudo explodiu atrás deles. Lá de longe, eles viram o castelo sumindo no meio da fumaça. E aí bateu aquela sensação de missão cumprida. Quando voltaram para a vila, o povo estava esperando. Ninguém acreditava que eles tinham vencido de verdade. As crianças corriam, os velhinhos choravam de alegria, todo mundo gritava o nome do guerreiro. Pela primeira vez em muito tempo, o povo se sentia seguro. Só que o nosso herói não ficou se achando não. Ele olhou para todo mundo e falou: "Eu só consegui por causa de vocês. A verdadeira força vem de quem a gente protege." Aí pronto, a galera foi à loucura. Mas olha só, o mais legal veio depois. O vendedor de livros, lembra dele, né? Fechou o livro e olhou para as crianças que estavam ouvindo a história. Ele disse: "E aí, quem acha que esse guerreiro também vive dentro de vocês?" E as crianças todas levantaram as mãos, animadas, porque no fim das contas, a história não era só sobre magia, luta e monstros. Era sobre coragem, sobre acreditar em si mesmo e sobre nunca desistir, mesmo quando tudo parece impossível. E foi assim que a lenda do Caçador de Sombras ficou viva para sempre. Não só nos livros, mas na imaginação de quem acredita que também pode ser herói. E assim termina a jornada do Caçador de Sombras. Mas mais importante do que magia, lutas ou castelos caindo, essa história deixa algo ainda maior, valores que a gente leva para a vida toda. Ela mostra que a coragem não é não sentir medo, mas sim enfrentar o medo mesmo assim. Ensina que ninguém vence sozinho, que a amizade e a união são o que realmente fazem a diferença nas horas difíceis. Fala também sobre responsabilidade, sobre lutar pelo que é certo, mesmo quando parece impossível. O guerreiro só se tornou um herói de verdade quando entendeu que sua força vinha de dentro, do amor pelo seu povo, da esperança e da fé em si mesmo.
E é isso que torna essa história tão especial. Ela lembra que cada um de nós carrega um herói dentro de si. Porque no fim, mais do que vencer o vilão, o que realmente importa é nunca esquecer quem você é, quem você quer proteger e por que vale a pena lutar. Este vendedor de livros, para alavancar suas vendas, gostava de contar histórias para as crianças da sua comunidade. Ele tinha uma imaginação muito fértil e sabia, como ninguém, dar vida às histórias dos personagens de seus livros. Você também vai embarcar nesta fantástica aventura, onde não existe limite para o que é real e o que é fantasia. Um guerreiro com habilidades mágicas e técnicas de lutas espetaculares se tornará a esperança de um povo contra um poderoso inimigo. Uma batalha que é um verdadeiro show de efeitos especiais, pois esses guerreiros têm à sua disposição golpes com poderes mágicos. A partir de agora, vale tudo em defesa do seu povo. Este guerreiro, vivido por Jackie Chan, traz de volta à vida uma lenda. Tinha um guerreiro solitário que possui dentro de você com certeza a vitória. Senta aí que eu vou te contar como tudo começou. Tinha um vendedor de livros desses que adoram uma boa história, sabe? Ele não vendia só os livros, não. Ele fazia muito mais do que isso. Ele juntava as crianças da comunidade, sentava com elas e começava a contar histórias incríveis. Mas não eram histórias comuns, não. Eram cheias de magia, aventura e personagens que pareciam sair dos livros e andar por ali, do lado da gente. Esse cara tinha uma imaginação que não parava nunca. Ele falava com tanta empolgação que, quando você piscava, já estava dentro da história. Tudo ganhava vida. Os castelos, os monstros, os heróis, até os lugares mais estranhos. E ele fazia isso para vender mais livros, claro, mas também porque ele amava ver os olhos das crianças brilhando. Foi aí que ele começou a contar a história do tal Caçador de Sombras. Ele disse assim: "Hoje vocês vão conhecer um guerreiro como vocês nunca viram." E todo mundo se ajeitou para ouvir. E olha, o jeito que ele contava era tão real que parecia que a história estava acontecendo naquele momento. Depois que o vendedor de livros apresentou o tal Caçador de Sombras, todo mundo ficou curioso. E aí ele começou a contar o que realmente rolava com esse guerreiro. Imagina um cara sozinho, andando por um lugar cheio de névoa, árvores esquisitas e barulhos que ninguém sabe de onde vêm. Era assim que ele vivia. Sempre alerta, sempre preparado. Esse guerreiro não era comum. Ele tinha poderes mágicos. Tipo, ele podia desaparecer e aparecer em outro lugar rapidinho, lançar golpes com luz e até escutar coisas que estavam acontecendo bem longe. Mas ele não sabia tudo ainda. Ele estava aprendendo, treinando, errando e tentando de novo. Porque mesmo sendo forte, ele ainda não era o herói completo. Foi aí que apareceu o problema. Um inimigo gigante, sombrio, poderoso pra caramba, começou a atacar vilas, prender pessoas e destruir tudo o que via pela frente. Esse vilão queria dominar tudo. Ninguém conseguia parar ele. A galera estava com medo, fugindo, se escondendo. O caos estava feito. E o nosso guerreiro? Ele viu tudo isso e sentiu que não podia ficar de braços cruzados. Mesmo sem saber se ia dar conta, ele decidiu fazer alguma coisa. A missão dele estava começando ali. Era tipo: ou eu tento salvar esse povo, ou tudo vai acabar. Ele partiu numa jornada por montanhas, florestas perigosas e lugares que ninguém mais tinha coragem de pisar. No caminho, ele foi encontrando aliados, uns guerreiros diferentes, uma menina que controlava o vento, um velho sábio meio maluco que vivia numa caverna e sabia tudo sobre o inimigo. Cada um ajudava de um jeito, e o grupo foi crescendo. E o mais legal? Eles não se davam bem no começo. Discutiam, erravam juntos, mas aos poucos foram virando uma equipe de verdade. E o guerreiro? Ele foi ficando mais forte, não só na luta, mas por dentro também. Ele começou a entender o que significava proteger alguém, ter responsabilidade, ser um líder. Mas olha, o inimigo estava cada vez mais perto. E quando o guerreiro achava que estava pronto, adivinha? Veio um ataque surpresa. Uma vila inteira foi destruída na frente dele. Aquilo mexeu com ele. E ali, bem ali, ele jurou que ia acabar com aquele mal de uma vez por todas. Depois que o Caçador de Sombras viu aquela vila sendo destruída, ele mudou. Tipo, ele já era determinado, mas agora ele estava com fogo nos olhos. Ele reuniu o grupo, olhou para cada um e falou: "Chegou a hora. A gente vai encarar esse inimigo de frente." Ninguém hesitou. Todo mundo sabia que aquele era o momento.
Então eles partiram. Atravessaram uma floresta que parecia ter vida própria. Os galhos se mexiam, as sombras sussurravam. Era sinistro, mas eles seguiram firmes. No fim da floresta, uma montanha enorme com um castelo sombrio no topo. Era lá que o vilão morava. Tudo escuro, relâmpago para todo lado, aquele clima de filme de ação mesmo. Quando eles chegaram perto, foram recebidos por um exército de criaturas bizarras, uns monstros com 4 braços, sombras que se mexiam sozinhas e guerreiros controlados pela magia do vilão. A batalha começou ali mesmo. Tinha magia voando, espada batendo, gente pulando de um lado para o outro. O guerreiro usava tudo o que aprendeu. Sumia, reaparecia, lançava golpes de luz, girava no ar. Era muito louco. Os aliados dele também arrebentaram. A garota do vento criou um furacão que derrubou um monte de inimigos. O velho sábio lançou uma explosão de energia azul. Parecia final de jogo. Mas aí o inimigo apareceu. Ele não era só forte, ele era gigante. Tinha uma armadura toda preta com olhos vermelhos brilhando. Só de falar, já dá medo. Ele desceu flutuando, com a voz grave e falou: "Vocês vieram perder?" E foi aí que o duelo começou de verdade. Só o caçador de sombras ficou frente a frente com ele. O grupo até tentou ajudar, mas o vilão criou uma barreira mágica e empurrou todo mundo para longe. Era só os dois agora. A luta foi insana. Um golpe mais forte que o outro. O chão rachava, pedras voavam, o céu ficou vermelho. O guerreiro apanhava, caía, levantava. Tava difícil. Mas aí ele lembrou de tudo que viveu, das pessoas que ele queria proteger. E então, de dentro dele, saiu uma luz enorme, tipo um poder que ele nem sabia que tinha. Foi como se a lenda do guerreiro despertasse de verdade. Com esse poder novo, ele deu o golpe final. Uma explosão de energia que iluminou tudo. Bum! O inimigo caiu derrotado. A barreira sumiu. Os aliados correram até ele. Eles tinham vencido. Depois da explosão de luz e da queda do inimigo, o silêncio tomou conta do lugar. O castelo, que antes parecia invencível, começou a tremer. As pedras se rachavam, as paredes desabavam, estava tudo desmoronando. O caçador de sombras caiu de joelhos, cansado, suado, mas com um sorriso no rosto. Ele tinha conseguido. O mal tinha sido derrotado. Os amigos correram para ajudar ele a levantar. A menina do vento abraçou ele forte. O velho sábio olhou com orgulho e disse: "Você despertou a lenda, garoto." A galera comemorou, mas não dava tempo de ficar ali muito não. O castelo ia cair inteirinho. Eles saíram correndo, desviando de pedra, fogo e magia que ainda estava no ar. Quase parecia um jogo de videogame. Mas eles conseguiram escapar bem na hora que tudo explodiu atrás deles. Lá de longe, eles viram o castelo sumindo no meio da fumaça. E aí bateu aquela sensação de missão cumprida. Quando voltaram para a vila, o povo estava esperando. Ninguém acreditava que eles tinham vencido de verdade. As crianças corriam, os velhinhos choravam de alegria, todo mundo gritava o nome do guerreiro. Pela primeira vez em muito tempo, o povo se sentia seguro. Só que o nosso herói não ficou se achando não. Ele olhou para todo mundo e falou: "Eu só consegui por causa de vocês. A verdadeira força vem de quem a gente protege." Aí pronto, a galera foi à loucura. Mas olha só, o mais legal veio depois. O vendedor de livros, lembra dele, né? Fechou o livro e olhou para as crianças que estavam ouvindo a história. Ele disse: "E aí, quem acha que esse guerreiro também vive dentro de vocês?" E as crianças todas levantaram as mãos, animadas, porque no fim das contas, a história não era só sobre magia, luta e monstros. Era sobre coragem, sobre acreditar em si mesmo e sobre nunca desistir, mesmo quando tudo parece impossível. E foi assim que a lenda do Caçador de Sombras ficou viva para sempre. Não só nos livros, mas na imaginação de quem acredita que também pode ser herói. E assim termina a jornada do Caçador de Sombras. Mas mais importante do que magia, lutas ou castelos caindo, essa história deixa algo ainda maior, valores que a gente leva para a vida toda. Ela mostra que a coragem não é não sentir medo, mas sim enfrentar o medo mesmo assim. Ensina que ninguém vence sozinho, que a amizade e a união são o que realmente fazem a diferença nas horas difíceis. Fala também sobre responsabilidade, sobre lutar pelo que é certo, mesmo quando parece impossível. O guerreiro só se tornou um herói de verdade quando entendeu que sua força vinha de dentro, do amor pelo seu povo, da esperança e da fé em si mesmo.
E é isso que torna essa história tão especial. Ela lembra que cada um de nós carrega um herói dentro de si. Porque no fim, mais do que vencer o vilão, o que realmente importa é nunca esquecer quem você é, quem você quer proteger e por que vale a pena lutar. Este vendedor de livros, para alavancar suas vendas, gostava de contar histórias para as crianças da sua comunidade. Ele tinha uma imaginação muito fértil e sabia, como ninguém, dar vida às histórias dos personagens de seus livros. Você também vai embarcar nesta fantástica aventura, onde não existe limite para o que é real e o que é fantasia. Um guerreiro com habilidades mágicas e técnicas de lutas espetaculares se tornará a esperança de um povo contra um poderoso inimigo. Uma batalha que é um verdadeiro show de efeitos especiais, pois esses guerreiros têm à sua disposição golpes com poderes mágicos. A partir de agora, vale tudo em defesa do seu povo. Este guerreiro, vivido por Jackie Chan, traz de volta à vida uma lenda. Tinha um guerreiro solitário que possui dentro de você com certeza a vitória. Senta aí que eu vou te contar como tudo começou. Tinha um vendedor de livros desses que adoram uma boa história, sabe? Ele não vendia só os livros, não. Ele fazia muito mais do que isso. Ele juntava as crianças da comunidade, sentava com elas e começava a contar histórias incríveis. Mas não eram histórias comuns, não. Eram cheias de magia, aventura e personagens que pareciam sair dos livros e andar por ali, do lado da gente. Esse cara tinha uma imaginação que não parava nunca. Ele falava com tanta empolgação que, quando você piscava, já estava dentro da história. Tudo ganhava vida. Os castelos, os monstros, os heróis, até os lugares mais estranhos. E ele fazia isso para vender mais livros, claro, mas também porque ele amava ver os olhos das crianças brilhando. Foi aí que ele começou a contar a história do tal Caçador de Sombras. Ele disse assim: "Hoje vocês vão conhecer um guerreiro como vocês nunca viram." E todo mundo se ajeitou para ouvir. E olha, o jeito que ele contava era tão real que parecia que a história estava acontecendo naquele momento. Depois que o vendedor de livros apresentou o tal Caçador de Sombras, todo mundo ficou curioso. E aí ele começou a contar o que realmente rolava com esse guerreiro. Imagina um cara sozinho, andando por um lugar cheio de névoa, árvores esquisitas e barulhos que ninguém sabe de onde vêm. Era assim que ele vivia. Sempre alerta, sempre preparado. Esse guerreiro não era comum. Ele tinha poderes mágicos. Tipo, ele podia desaparecer e aparecer em outro lugar rapidinho, lançar golpes com luz e até escutar coisas que estavam acontecendo bem longe. Mas ele não sabia tudo ainda. Ele estava aprendendo, treinando, errando e tentando de novo. Porque mesmo sendo forte, ele ainda não era o herói completo. Foi aí que apareceu o problema. Um inimigo gigante, sombrio, poderoso pra caramba, começou a atacar vilas, prender pessoas e destruir tudo o que via pela frente. Esse vilão queria dominar tudo. Ninguém conseguia parar ele. A galera estava com medo, fugindo, se escondendo. O caos estava feito. E o nosso guerreiro? Ele viu tudo isso e sentiu que não podia ficar de braços cruzados. Mesmo sem saber se ia dar conta, ele decidiu fazer alguma coisa. A missão dele estava começando ali. Era tipo: ou eu tento salvar esse povo, ou tudo vai acabar. Ele partiu numa jornada por montanhas, florestas perigosas e lugares que ninguém mais tinha coragem de pisar. No caminho, ele foi encontrando aliados, uns guerreiros diferentes, uma menina que controlava o vento, um velho sábio meio maluco que vivia numa caverna e sabia tudo sobre o inimigo. Cada um ajudava de um jeito, e o grupo foi crescendo. E o mais legal? Eles não se davam bem no começo. Discutiam, erravam juntos, mas aos poucos foram virando uma equipe de verdade. E o guerreiro? Ele foi ficando mais forte, não só na luta, mas por dentro também. Ele começou a entender o que significava proteger alguém, ter responsabilidade, ser um líder. Mas olha, o inimigo estava cada vez mais perto. E quando o guerreiro achava que estava pronto, adivinha? Veio um ataque surpresa. Uma vila inteira foi destruída na frente dele. Aquilo mexeu com ele. E ali, bem ali, ele jurou que ia acabar com aquele mal de uma vez por todas. Depois que o Caçador de Sombras viu aquela vila sendo destruída, ele mudou. Tipo, ele já era determinado, mas agora ele estava com fogo nos olhos. Ele reuniu o grupo, olhou para cada um e falou: "Chegou a hora. A gente vai encarar esse inimigo de frente." Ninguém hesitou. Todo mundo sabia que aquele era o momento.
Então eles partiram. Atravessaram uma floresta que parecia ter vida própria. Os galhos se mexiam, as sombras sussurravam. Era sinistro, mas eles seguiram firmes. No fim da floresta, uma montanha enorme com um castelo sombrio no topo. Era lá que o vilão morava. Tudo escuro, relâmpago para todo lado, aquele clima de filme de ação mesmo. Quando eles chegaram perto, foram recebidos por um exército de criaturas bizarras, uns monstros com 4 braços, sombras que se mexiam sozinhas e guerreiros controlados pela magia do vilão. A batalha começou ali mesmo. Tinha magia voando, espada batendo, gente pulando de um lado para o outro. O guerreiro usava tudo o que aprendeu. Sumia, reaparecia, lançava golpes de luz, girava no ar. Era muito louco. Os aliados dele também arrebentaram. A garota do vento criou um furacão que derrubou um monte de inimigos. O velho sábio lançou uma explosão de energia azul. Parecia final de jogo. Mas aí o inimigo apareceu. Ele não era só forte, ele era gigante. Tinha uma armadura toda preta com olhos vermelhos brilhando. Só de falar, já dá medo. Ele desceu flutuando, com a voz grave e falou: "Vocês vieram perder?" E foi aí que o duelo começou de verdade. Só o caçador de sombras ficou frente a frente com ele. O grupo até tentou ajudar, mas o vilão criou uma barreira mágica e empurrou todo mundo para longe. Era só os dois agora. A luta foi insana. Um golpe mais forte que o outro. O chão rachava, pedras voavam, o céu ficou vermelho. O guerreiro apanhava, caía, levantava. Tava difícil. Mas aí ele lembrou de tudo que viveu, das pessoas que ele queria proteger. E então, de dentro dele, saiu uma luz enorme, tipo um poder que ele nem sabia que tinha. Foi como se a lenda do guerreiro despertasse de verdade. Com esse poder novo, ele deu o golpe final. Uma explosão de energia que iluminou tudo. Bum! O inimigo caiu derrotado. A barreira sumiu. Os aliados correram até ele. Eles tinham vencido. Depois da explosão de luz e da queda do inimigo, o silêncio tomou conta do lugar. O castelo, que antes parecia invencível, começou a tremer. As pedras se rachavam, as paredes desabavam, estava tudo desmoronando. O caçador de sombras caiu de joelhos, cansado, suado, mas com um sorriso no rosto. Ele tinha conseguido. O mal tinha sido derrotado. Os amigos correram para ajudar ele a levantar. A menina do vento abraçou ele forte. O velho sábio olhou com orgulho e disse: "Você despertou a lenda, garoto." A galera comemorou, mas não dava tempo de ficar ali muito não. O castelo ia cair inteirinho. Eles saíram correndo, desviando de pedra, fogo e magia que ainda estava no ar. Quase parecia um jogo de videogame. Mas eles conseguiram escapar bem na hora que tudo explodiu atrás deles. Lá de longe, eles viram o castelo sumindo no meio da fumaça. E aí bateu aquela sensação de missão cumprida. Quando voltaram para a vila, o povo estava esperando. Ninguém acreditava que eles tinham vencido de verdade. As crianças corriam, os velhinhos choravam de alegria, todo mundo gritava o nome do guerreiro. Pela primeira vez em muito tempo, o povo se sentia seguro. Só que o nosso herói não ficou se achando não. Ele olhou para todo mundo e falou: "Eu só consegui por causa de vocês. A verdadeira força vem de quem a gente protege." Aí pronto, a galera foi à loucura. Mas olha só, o mais legal veio depois. O vendedor de livros, lembra dele, né? Fechou o livro e olhou para as crianças que estavam ouvindo a história. Ele disse: "E aí, quem acha que esse guerreiro também vive dentro de vocês?" E as crianças todas levantaram as mãos, animadas, porque no fim das contas, a história não era só sobre magia, luta e monstros. Era sobre coragem, sobre acreditar em si mesmo e sobre nunca desistir, mesmo quando tudo parece impossível. E foi assim que a lenda do Caçador de Sombras ficou viva para sempre. Não só nos livros, mas na imaginação de quem acredita que também pode ser herói. E assim termina a jornada do Caçador de Sombras. Mas mais importante do que magia, lutas ou castelos caindo, essa história deixa algo ainda maior, valores que a gente leva para a vida toda. Ela mostra que a coragem não é não sentir medo, mas sim enfrentar o medo mesmo assim. Ensina que ninguém vence sozinho, que a amizade e a união são o que realmente fazem a diferença nas horas difíceis. Fala também sobre responsabilidade, sobre lutar pelo que é certo, mesmo quando parece impossível. O guerreiro só se tornou um herói de verdade quando entendeu que sua força vinha de dentro, do amor pelo seu povo, da esperança e da fé em si mesmo.
E é isso que torna essa história tão especial. Ela lembra que cada um de nós carrega um herói dentro de si. Porque no fim, mais do que vencer o vilão, o que realmente importa é nunca esquecer quem você é, quem você quer proteger e por que vale a pena lutar. Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.